Olá, turma, eu sou a professora Flávia Ferreira e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os métodos contraceptivos, ok? E a nossa primeira pergunta é: o que é a contracepção? É o regime de uma ou mais ações, dispositivos ou medicamentos de modo a prevenir ou reduzir a propensão de uma mulher se tornar grávida. Essas ações, elas também são conhecidas como métodos contraceptivos, ok? E elas são fundamentais hoje para o planejamento familiar. Os métodos contraceptivos, eles podem ser naturais, que consistem em calcular o período fértil da mulher, bem como existem os não naturais, que são os artificiais e que impedem a gravidez através de dispositivos locais ou através de medicamentos, tá bom? Agora a gente vai abordar os métodos naturais de contraceptivos. São o primeiro método, o método calendário. O que é que esse método calendário traz para nós? É um método que pode calcular pela contagem dos dias o período em que a mulher estará fértil, ou seja, o período em que ocorre a ovulação. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas vantagens, que não apresenta efeito colateral, esse método, e que favorece o conhecimento dos períodos férteis e da menstruação da mulher. A desvantagem é não previne contra as DSTs, não é recomendado para adolescentes, pois pode ocorrer falhas e gravidez. Também existe o método da temperatura, que é um método que identifica o período da evolução da mulher, ou seja, quando ela estará fértil, através da verificação da sua temperatura corporal. Esse método também traz como alguma das desvantagens que não previne as DSTs, ok? E ele também favorece, né? Uma vantagem é de favorecer a observação do corpo feminino. Tem o coito interrompido, que nesse momento o homem tira o pênis fora da vagina no momento do gozo, ou seja, antes de ejacular. E dessa forma ele tenta evitar que o espermatozoide entre no corpo da mulher. Qual é uma vantagem? Inclui a participação do homem na preservação da gravidez, mas também existem desvantagens, que muitas vezes não dá tempo da mulher atingir o prazer, bem como exige uma retenção constante da ejaculação. Tem o muco cervical, que é uma forma de evitar a gravidez, que observa a umidade natural da vagina, procurando identificar os dias férteis. Esse método, ele traz várias vantagens e desvantagens. Qualquer coisa, pause o vídeo e leia todas as vantagens e desvantagens. Alguma das desvantagens é que não previne contra as DSTs. E alguma vantagem é que ele não tem efeito colateral no corpo da mulher. Agora a gente vai abordar um pouco sobre os não naturais, que são os mecânicos, que tem o DIU, o diafragma e os preservativos masculino e feminino. E tem os métodos hormonais, que são pílulas, adesivos, anel vaginal. Tem os químicos, que são os espermicidas, e tem os cirúrgicos, que são a vasectomia e a laqueação de trompas. Vamos agora abordar cada um deles. O DIU, como eu trago a foto aí para vocês conhecerem o modelo do DIU, trata de uma pequena peça de plástico com uma parte recoberta de cobre em formato de espiral e é colocada pelo médico dentro do útero. Deve ser colocado de preferência em mulheres que já tenham pelo menos um filho. Também existem vantagens e desvantagens.
A desvantagem é que o DIU não é recomendado na presença ou suspeita já de gravidez. Também ele pode ocasionar inflamação e não protege contra doenças DSTs. Uma vantagem pode ser colocar 60 dias após o parto. Também, depois de ser colocado, o DIU pode permanecer no útero por vários anos, dependendo do tipo, vale de 5 a 10 anos. Também tem o diafragma, como eu coloquei aqui a fotinha para vocês perceber, é uma capinha de silicone ou látex macia e com um aro de metal flexível, que é colocado pela própria mulher no fundo da vagina antes das relações sexuais. Aqui tem uma demonstração de como introduzir o diafragma. Existe mais vantagens nesse método do que desvantagem, né? As desvantagens é que exige uma disciplina em seu uso, ou seja, uma maneira correta de se utilizar. E também ele não evita doenças sexualmente transmissíveis. Tem um preservativo feminino, como trago aí o modelo. Ele é um invólucro de borracha macio e transparente que deve ser colocado antes da relação sexual para revestir a vagina e a parte externa da vulva. Também existe mais vantagens nesse método do que desvantagens. Uma das desvantagens pode ser desconfortável e é preciso colocá-lo com cuidado. Também trago uma demonstração de como está utilizando a camisinha feminina. E ele tem a vantagem de uma eficácia de 97,3%. E não faz mal à saúde e pode ser utilizado sem receita médica. Existe o preservativo masculino, que ele é mais conhecido do que o preservativo feminino. Ele também é uma membrana de látex fino, colocado no pênis ereto antes de qualquer relação sexual. Ele impede a passagem dos espermatozoides para o útero. Esse método também ele tem várias vantagens e ele é o mais indicado para os jovens que querem iniciar a sua vida sexual. Qual é uma desvantagem? Ele requer cuidados como data de validade, colocação, mas as vantagens, né? Previne as doenças sexualmente transmissíveis, a eficácia dele é 98% quando bem colocado. Existem os químicos, que são os espermicidas, que são produtos sobre a forma de creme, geleia, espumas, spray que a mulher coloca no fundo da vagina 2 horas antes de cada relação sexual, ok? Existem as vantagens, que não precisa ser usado todos os dias, já que só precisa ser utilizado 2 horas antes de cada relação sexual. E as desvantagens? Pode provocar reação alérgica, ela é pouco eficaz, não protege de doenças sexualmente transmissíveis. Tem os métodos hormonais, que esse é bem popular, que é a pílula diária oral. São comprimidos constituídos por hormonas ou hormônios, né, sintéticos, que alteram o ciclo menstrual. Existem algumas vantagens e desvantagens, como todos os outros métodos anteriores. A mulher toma diariamente a pílula, não necessitando de utilizar outro método de contracepção na altura da relação sexual. A eficácia é 98,5%, mas também não protegem de doenças sexualmente transmissíveis. E também existe uma alta disciplina da mulher, pois deve ser tomada diariamente, sempre no mesmo horário.
Tem a pílula injetável, que é uma injeção com alta dosagem de hormônios que impede a ovulação e altera o muco cervical e o estado das trompas de falópio. Existem 2 tipos, a mensal e a trimestral. As vantagens: não interferem nas relações sexuais e a eficácia é de 98,5%. As desvantagens: exige os mesmos cuidados que as pílulas anticoncepcionais orais e não deve ser utilizada por fumadoras, fumantes ou mulheres acima de 35 anos de idade, por conter vários hormônios. Tem os implantes, que é um método à base de hormônios artificiais que impede a ovulação. Vantagem: a mulher não precisa se preocupar com a utilização de outros métodos. A eficácia também é de 98,5%. Qual é uma desvantagem? É contraindicado para mulheres de mais de 35 anos e que não protege as DSTs. Pílula do dia seguinte é um método contraceptivo para situações de emergência, ou seja, não é um contraceptivo diário como a pílula que a gente toma diariamente. Esse daqui é para situações de emergência, que pode ser utilizado até 72 horas depois das relações sexuais ter acontecido e houver o risco de gravidez. Existem as vantagens e desvantagens. Desvantagem: se o uso for frequente, desregula o ciclo menstrual e facilita a gravidez. Não protege contra as DSTs. E a vantagem: o único método contraceptivo que pode ser utilizado pela mulher após a relação sexual. Tem os adesivos contraceptivos, que é um método de contracepção constituída por um adesivo fino e impregnado, implantado, colado de hormônios na pele. A desvantagem também é que não protege contra as DSTs, pode ocorrer o ganho de peso. E a vantagem, regula as menstruações e que podem ser leves, com fluxo mais leves e menos dolorosa. Tem as cirúrgicas, que tem a laqueação de trompas. Trata-se de uma cirurgia feita na mulher, que corta ou amarra as trompas de falópio, impedindo a passagem do óvulo. Eficácia de 100%, sem efeitos secundários. A desvantagem: é um método irreversível, ou seja, depois que você faz a laqueadura, não tem mais como reverter esse método. E também a desvantagem é que só fazem esse método apenas para as mulheres com mais de 25 anos. Existe a vasectomia, que trata-se de uma pequena cirurgia feita no homem que corta ou amarra os seus canais deferentes. Ou seja, dessa forma, os espermatozoides produzidos não são expelidos durante a ejaculação, evitando assim a gravidez. Qual é a vantagem? Ele é eficaz 100%, é uma cirurgia simples, com anestesia local e pode ser realizada em consultórios, não havendo necessidade de internamento. Já a desvantagem: também é um método irreversível. Esse método também não protege contra as DSTs e apenas quem faz é homens a partir de 25 anos. E é isso, bons estudos e boa leitura no livro de vocês. Abraço!